Boa noite a todos. Que Jesus possa amparar os nossos corações, estar entre nós essa noite, que nós possamos passar essas informações que nos foram solicitadas e desejo sinceramente que todos nós possamos nos engrandecer cada vez mais em oportunidades e experiências, né? Bom, como já foi dito, meu nome é Alexandre, eu faço trabalho de capelania, tá? Eu sou membro de uma casa espírita chamada Casa de Francisco, em Copacabana. E desde o ano de 2013 eu fui convidado por essa casa para participar do trabalho de capelania no INCA. Nós temos dois tipos de trabalho de capelania na nossa casa. Um é no Rocha Maia, que é um hospital direcionado a pessoas com situações múltiplas, qualquer tipo de situação médica, clínica, de internação. E também o INCA, e nós trabalhamos especificamente no INCA 4, é o hospital, a unidade do INCA que trata de cuidados paliativos. Então eu vou direcionar o nosso trabalho, a minha experiência, para esse tipo de trabalho, tá? Mas a gente vai procurar alcançar o máximo possível de informações nesse aspecto. Para a gente começar o trabalho, nós preparamos aqui um roteiro e, como o nosso foco é capelania espírita, eu vou inicialmente fazer uma breve passagem do Evangelho para que nós possamos compreender desde agora qual é a finalidade do trabalho da capelania espírita, né? Então, no Evangelho de Mateus, capítulos 25 a 30, e versículo 36, desculpa, nós temos a seguinte palavra: estive nu e me vestistes, doente e me visitastes, preso e viestes ver-me. Palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 36. Esse é o norte do nosso trabalho evangélico, né? Porque nós, como espíritas, somos efetivamente evangélicos. E o trabalho de capelania, ele prima, como foi dito aqui também na mesa, primeiramente a caridade, o amor acima de tudo. Então, nós procuramos ter técnicas, temos que seguir conceitos, mas, obviamente, primando sempre pelo amor, pela caridade, pelo serviço ao próximo, no sentido de trazer para ele conforto naqueles momentos de dificuldade. E nós visamos também tanto o paciente quanto a sua família, né? Eu trouxe aqui duas definições de capelania que são universais, para que a gente possa compreender. Capelania é o nome dado aos serviços religiosos pastorais prestados por sacerdotes, diáconos, religiosos, pastores, outros agentes, ministros, leigos e leigas, no meu caso eu sou um leigo, especialmente envolvidos com a área da saúde em hospitais, instituições psiquiátricas, asilos e sanatórios. Essa é a capelania hospitalar, tá? Nós vamos falar de capelania hospitalar, porque nós temos também capelania em empresas. Hoje em dia nós temos a capelania empresarial. Olha que interessante, as empresas estão focadas nesse tipo de serviço oferecido às pessoas, mas o nosso caso aqui vai ser especificamente da capelania hospitalar. E qual é a função do capelão hospitalar? A função do trabalho da capelania hospitalar é auxiliar no encontro da paz e harmonia, confiança e solidariedade, bem como o significado mais profundo da existência humana. A nossa finalidade é o amor, a nossa finalidade é o ser humano. Então, o que é importante nós sabermos aqui nesse momento? O capelão não tem que ter a função médica, nem de enfermagem, e nem de cuidador. Ele simplesmente é uma pessoa que ele é preparado espiritualmente para levar conforto espiritual e emocional para as pessoas que estão acamadas. Portanto, qualquer um de nós aqui presentes podemos nos preparar para esse trabalho. Não precisamos ter uma qualificação médica, né, uma profissão na área médica para que a gente possa adentrar esse trabalho de capelania. Nós trabalhamos no Hospital do Câncer, unidade 4, INCA 4 nós chamamos. É uma unidade de cuidados paliativos do Instituto Nacional do Câncer.
e ele é responsável pelo atendimento integral aos pacientes que estão com câncer em estado de terminalidade, em cuidados paliativos. O que é isso? O cuidado paliativo é importante também nós entendermos, nós vamos falar um pouco disso para poder compreender esse trabalho no INCA 4. Não significa que a pessoa esteja, como é que eu posso dizer, em estado terminal, como vulgarmente se diz. O cuidado paliativo, o estado de situação paliativa é aquela pessoa, aquele paciente que não tem mais possibilidade de cura, mas ele vai viver. Vai viver mais 2 meses, mais 6 meses, mais 1 ano, até anos talvez. Tá? Então, o foco do hospital é esse. E nós temos uma diretora do hospital, a doutora Germana, que ela fez a seguinte definição sobre o nosso trabalho, sobre a finalidade do hospital do INCA 4. Olha que interessante, a missão do INCA 4. Promover e prover cuidados paliativos oncológicos da mais alta qualidade, com habilidade técnica e humanitária, com foco na obtenção de maior qualidade de vida para seus pacientes e familiares. Então, percebam que o hospital, além dele ter todo o aparato médico necessário aos cuidados clínicos, ele visa a questão humana, humanitária, o humanismo. O tempo todo o hospital visa o ser humano, o bem-estar daquelas pessoas que estão ali. E vocês vão entender por que isso. Lá no hospital, no INCA, no Instituto do INCA, nós temos um núcleo de assistência voluntária espiritual. Tá? Esse núcleo de assistência voluntária espiritual está localizado no INCA 1. Ali é onde as pessoas são preparadas, são convocadas, são habilitadas para poder fazer esse trabalho. Então, nós temos uma atividade religiosa aos pacientes, aos familiares, aos acompanhantes e aos funcionários também, se preciso for. Tá? Respeitando a dignidade, a individualidade, a autonomia e o direito dos pacientes. O paciente não é obrigado a nada. Nós temos 56 leitos, se eu não me engano, dentro do Hospital INCA, no INCA 4, né, nesse hospital. E nenhum paciente é obrigado a nos receber. Ele nos recebe se ele quiser. Lá a prioridade é sempre o paciente e seus familiares. Isso tem que ficar muito bem focado para que a gente possa, inclusive, aceitar uma negativa de visita. Porque, às vezes, o capelão ele vai ao hospital, se ele não estiver preparado espiritualmente para aquilo, sabendo o que ele está fazendo, ele pode até encarar uma recusa como uma ofensa, e não é. É o estado de espírito daquela pessoa, naquele momento, que efetivamente vai ditar a possibilidade desse acesso, desse contato com ela. Né? Isso é que é o interessante. No trabalho de capelania hospitalar, nós temos como aliado o interesse mundial da relação entre a saúde e a espiritualidade. Nós visamos a saúde e visamos a espiritualidade. Talvez vocês estejam acompanhando o progresso da medicina e da humanidade, e estão percebendo que cada vez mais estão se estreitando os laços entre medicina e espiritualidade. Cada vez mais as instituições estão convocando pessoas para esse trabalho, para que a gente possa efetivamente curar a alma. Né? Porque o espírito, na verdade, o corpo é nada mais do que o expurgo da alma. Nós espíritas já sabemos disso. Não há doença que possa pipocar no nosso organismo que não seja algo que seja para expurgar alguma consequência da nossa alma. Então, de posse desse entendimento, nós conseguimos entender que a cura não está no corpo, ela está na alma, ela está na mente. Né? A possibilidade de melhora, de qualidade de vida. E essa visão nós também precisamos ter quando a gente chega no Hospital INCA para trabalhar com pacientes nessa situação de cuidados paliativos. A gente precisa ter muito cuidado com o que a gente vai enfrentar naquele momento, o estado de espírito e as possibilidades de conversa com aquele paciente. Né? Então, são relevantes as possibilidades de capelania hospitalar nesse processo de cuidado espiritual com pacientes oncológicos, porque eles estão em sofrimento já. Esse momento da fase da doença, quando o paciente ele chega num estado de cuidados paliativos, é uma oportunidade que nós temos, inclusive, de fazer um link com a espiritualidade. É o momento em que a criatura se chega mais ao Criador
ela fica em muitos momentos sozinha, reflexiva, pensativa, repassando os momentos da sua própria vida. Então, talvez essa seja uma boa oportunidade que nós temos para conversar com essa pessoa e procurar trazer o conforto necessário. Porque nós precisamos levar o suporte. O que o capelão, dentro do hospital, ele faz? Em certo momento, ele leva o suporte espiritual, o suporte emocional. Ele dá forças, amparo para aquele paciente suportar aquilo. E depois ele dá o alimento da alma para que aquela pessoa fortaleça o espírito e possa encontrar-se diante do que ela está vivendo e, de alguma maneira, ela descobrir a esperança no porvir. Porque a gente não vai para um hospital desse procurando levar a possibilidade de uma cura. Como é que eu vou tratar com um paciente? Como é que eu vou fazer um paciente sorrir? Como é que eu vou fazer com que aquele paciente efetivamente tenha esperança no porvir, se ele está numa situação irreversível? Eu preciso explicar para ele, eu preciso tocar o coração dele, eu preciso mostrar para ele que ele tem um espírito, que ele é um espírito e que esse espírito é imortal. E que a gente vai conseguir superar tudo isso. E muito interessante porque todos nós tivemos alguma experiência com essa doença. Acaba que é inevitável. Todos nós aqui presentes possivelmente já conhecemos alguém, ou muito próximo ou não, que tenha tido essa doença, que tenha perecido com essa doença. Eu, no meu caso, tive a minha mãe, que desencarnou ano passado, bem recente, com essa doença. Conviveu 7 anos com essa doença, em cuidados paliativos, sim, mas não de fim de vida, mas era paliativo na medida em que não tinha mais como se curar. Então, passa a ser um tratamento paliativo. E a gente vai convivendo com essa situação e demonstrando para as pessoas o quanto a gente pode ser útil e percebendo também o quanto a gente é útil no momento que a gente está fazendo aquele trabalho. É uma simples conversa fraterna, é um simples apoio espiritual e apoio. Tudo começa com apoio emocional. Tudo começa com o oferecimento de uma ajuda. E em seguida a gente vai evoluindo nesse processo. Eu vou passando para vocês aqui como é que é esse passo a passo. A figura do capelão em unidade de saúde é garantida pela Constituição Federal. Como o nosso querido irmão aqui colocou, todos os hospitais deveriam ter capelania. É uma garantia constitucional para os pacientes de todas as unidades, de todos os tipos de hospitais, ter um sistema, uma atividade de capelania para que a pessoa possa ter um suporte espiritual no momento em que precise. Porque existe também, não sei se vocês sabem, mas os líderes espirituais, padres, evangélicos, os pastores, inclusive agora muito bem colocado, os pais de santo, né, os que são das religiões afro-africanas, eles têm acesso aos hospitais em horários que não sejam de visita. Se o paciente está ali, convoca o pastor, convoca o padre da paróquia dele, o padre pode entrar, ele entra com a sua carteira, ele apresenta uma carteira, ele vai entrar, ele vai acompanhar o paciente. Ele não vai mudar a rotina do hospital, mas ele vai poder chegar ao paciente dele, contanto que seja acessível. E esse é um tipo de trabalho, mas o que nós fazemos, a capelania como um todo, é um trabalho espiritual que você faz com pessoas que você não sabe quem é. Eu não vou visitar uma pessoa especificamente, eu vou visitar os pacientes de um hospital. Eu não sei os nomes deles ainda, eu não sei quem eu vou visitar ainda, até o momento em que eu chego no hospital e pego a listagem de pacientes daquele dia, que eu vou começar aquele trabalho. E é um trabalho que vai ser gradual. Como é que é o nosso trabalho dentro do Hospital do INCA? Nós chegamos... A nossa capelania, o Hospital INCA, é importante vocês saberem que nós temos um capelão-chefe, que é um pastor evangélico. Tá? Esse senhor, esse capelão, ele é o coordenador desse trabalho. Não existe uma subordinação especificamente, existe uma organização e nós precisamos ter harmonia com o trabalho. Então, nós temos capelania evangélica, capelania católica, capelania espírita e messiânica. Nós fazemos parte da capelania espírita e trabalhamos às sextas e sábados no Hospital INCA, à tarde. Como é que é o nosso trabalho?
nós chegamos lá, a equipe chega, nós pegamos uma listagem de todos os pacientes que estão internados naquele dia, vamos para uma sala da capelania e ali nós conversamos, fazemos uma preparação de ambiente como essa, desse livro, de qualquer um dos livros que nós levamos espíritas, e nos sintonizamos com a espiritualidade superior, porque nós somos espíritas. Então nós entendemos claramente que o nosso trabalho é espiritual e que nós somos meros colaboradores. Quem trabalha mesmo é a equipe espiritual do hospital, que nos aguarda para utilizar, obviamente, dos nossos fluidos vitais, né, dos nossos fluidos animais, para poder trazer conforto aos pacientes. Então nós nos preparamos, pegamos os KPS, eu vou dizer aqui o que é isso, e começamos o nosso trabalho através de visitas. E é importante a gente saber, frisar, porque essa visão, a visão da capelania é oferecer o suporte espiritual, no nosso caso, a prece e o passe, se o paciente for espírita. E se nós estivermos com mais de 2 pessoas, porque um faz a sustentação e o outro aplica um passe, se for o caso do paciente ser espírita e efetivamente quiser. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quando a gente aborda o paciente, nós não dizemos a nossa religião. E se o paciente pergunta, nós costumamos dizer que a nossa religião é o amor, é a fraternidade, é a vontade de servir. Porque nós precisamos atender as pessoas sem que a gente possa ter uma limitação nesse atendimento. E nós todos somos evangélicos, então podemos falar uma linguagem evangélica com naturalidade. Então nós atendemos evangélicos, atendemos católicos. Quando são católicos, a gente pode rezar uma Ave Maria, fazer uma oração mais direcionada a eles. Quando é um evangélico, a gente procura também respeitar as denominações. E por isso que nós costumamos dizer que o nosso diálogo é interreligioso. Não é nem ecumênico exatamente, porque o diálogo ecumênico é aquele que ele flerta entre os cristãos. O que é o diálogo ecumênico? Uma denominação cristã com outra denominação cristã se comunicam e se entendem. Esse é um diálogo ecumênico, o protestante e o católico. Agora, quando você dialoga com um candomblessista, com um budista, você está tendo um diálogo interreligioso, porque eles não são cristãos. Então, é muito mais abrangente esse diálogo interreligioso do que o diálogo ecumênico, para que a gente possa atingir todo mundo. E é muito interessante, porque o nosso capelão-chefe, ele tem essa visão. Ele é um cidadão de uma capacidade de amar, uma pessoa sem preconceitos, ele é pastor evangélico, e ele não tem nenhum tipo de direcionamento religioso ali, ele respeita todos nós. Inclusive, a nossa irmã está aqui comigo, ela me lembrou agora no caminho, que ele costuma nos chamar de irmãos espíritas. Imaginem vocês, um pastor evangélico, ele fala, nossos irmãos espíritas, porque a finalidade é essa, é atender a todo mundo e ter essa capacidade de comunicação. Nós estudamos o Evangelho, nós estudamos religiões, para que a gente possa obter esse diálogo interreligioso o mais abrangente possível. E quando eu falo falar sobre religiões, não é conhecer a fundo as outras religiões, é simplesmente trabalhar reconhecendo que há outras religiões e que elas são tão importantes quanto a sua. O reconhecimento da religião é o reconhecimento da autenticidade do sagrado, da maneira como a pessoa se relaciona com o sagrado. Isso é que é o diálogo interreligioso. Nós tivemos rapidamente falando, um trabalho, eu fiz uma pós-graduação numa faculdade de São Bento, e nós tivemos uma mesa redonda em que nós colocamos lá o Dom Anselmo, que era o coordenador, ele colocou uns 10 líderes espirituais numa mesa redonda e nós fomos conversar. E um budista falou isso, que eu nunca esqueci essa maneira como ele se referiu à aceitação, porque ele disse o seguinte, não adianta só tolerar a religião do outro, nós temos que reconhecer a religião do outro como autêntica. Então, eu preciso entender que aquela pessoa que está ali, ela tem a religião dela e eu preciso me comunicar com ela. Se eu não tiver essa capacidade, a gente não vai conseguir se falar. E eu preciso respeitar. Então, como é que eu faço? Eu vou falar a linguagem dela. E aí a gente vai seguindo isso, né?
E a visão é sempre prestar ao paciente conforto e à sua família também. E sempre evitar o proselitismo. O tempo todo a gente evita qualquer tipo de possibilidade, por isso que a gente na verdade, não se esconde. Nós falamos, se o paciente perguntar qual é a sua religião, eu falo, eu sou espírita. Mas eu não chego lá dizendo que sou espírita, eu chego lá, eu abordo o paciente dizendo que estou ali fazendo uma visita fraterna, e nós começamos esse diálogo através de um suporte emocional, conversando com ele, sabendo como as coisas estão, como ele está se sentindo, se ele está bem, né? Porque nós sabemos a situação dele, precisamos conhecer a situação clínica do paciente antes de abordá-lo, e para que a gente possa conhecer essa situação clínica, a gente também estuda. Tá? Eu trouxe aqui 2 obras que eu gostaria só de falar para vocês, que são muito importantes para que a gente possa se formar nesse tipo de trabalho. Uma dessas obras é esse livro aqui, é espírita, foi um espírita chamado Marcelo Oliveira Orsini, Visita aos Lares e Hospitais. Aqui ele dá um manual de como você vai fazer o trabalho de visitas hospitalares, quais são os problemas que a gente pode enfrentar numa situação de uma visita, tanto hospitalar como residencial e até em um presídio, por situações mesmo corriqueiras que podem tirar você de do foco do trabalho. Por exemplo, ele até conta aqui casos, você vai numa visita de uma pessoa e aí de repente você encontra a casa desarrumada. E aí você tem que ter um jogo de cintura para saber como lidar com aquela situação, para não deixar a pessoa constrangida, porque ali você precisa entender que você está fazendo a visita para trazer o bem. Então esse livro aqui é muito indicado nas lides espíritas, para quem tiver interesse em conhecer esse trabalho e trabalhar conosco. Tá? Vale a pena vocês procurarem esse livro, eu vou deixar depois aqui as referências, para a livraria poder comprar. É Visita aos Lares e Hospitais, de Marcelo de Oliveira Orsini. Foi com esse livro aqui que praticamente a gente se formou na nossa casa, fora os outros estudos que nós fazemos. E para trabalhar com pacientes oncológicos sem possibilidade de cura, os paliativos, nós estudamos um livro chamado Sobre a Morte e o Morrer, da doutora Elisabeth Klober-Ross. Ela é uma médica suíça, psiquiatra, tá? E ela fez um trabalho magnífico com pacientes terminais, né, digamos assim, pacientes sem possibilidade de cura. E ela foi tratada a questão da morte, como lidar com a morte. Porque por mais que nos pareça engraçado até, nós espíritas temos medo de morrer. Até nós aqui que estamos aqui já sabemos que a vida é eterna, que o espírito é imortal, que o que perece é o corpo, que precisamos seguir daqui um dia, que já estivemos aqui em outras ocasiões, ainda assim não sabemos lidar, porque é uma questão cultural. Ninguém aprende isso desde criança, os nossos pais não falam sobre isso, a gente não cresce vendo isso, a medicina não trabalha isso. Agora que está começando a trabalhar a questão do paciente, dos cuidados paliativos. E essa médica criou uma técnica, um estudo muito interessante, que ela fala sobre as 5 fases emocionais do paciente com câncer. Eu vou falar com vocês sobre esse paciente porque, como eu falei inicialmente, essa é a minha experiência em capelania. Então, ela diz o seguinte, que as 5 fases emocionais consistem na negação e isolamento. Primeira coisa que acontece com o paciente, em geral, é quando ele descobre o câncer, ele entra em processo de negação, ele não aceita, ele não quer acreditar que ele esteja com aquela doença, e ele se isola. Esse é o primeiro momento. A segunda fase é a revolta. A pessoa se revolta imensamente com aquilo tudo que ela está vivendo, não aceita, e cria um processo bastante agressivo de lidar com todas as pessoas à sua volta. Depois ela tem a barganha. Ela resolve barganhar com Deus, com tudo, para tentar ver se ela consegue se livrar daquele problema, né? E a barganha, ela segue um bom período. Inclusive, algumas outras religiões, infelizmente, fazem, mas, enfim, isso é outra questão. Depois o paciente entra na depressão. Esse momento é muito perigoso e difícil, porque nós já sabemos também que a depressão faz cair a imunidade. Então, o paciente fica num processo depressivo muito grande e a gente tem também uma tendência a achar que depressão é só aquele que está deitado na cama dormindo, chorando. Não, o cara pode estar rindo e está em depressão. A pessoa pode estar trabalhando e está em depressão.
E a depressão do paciente do câncer é uma depressão agressiva, e ele fica realmente, muitas vezes, até prostrado, não consegue reagir. E em seguida vem a aceitação, que é o momento que a gente pode tentar conseguir fazer aquele link entre espírito e corpo, entre Deus, entre Criador e a criatura, porque assim você começa a entender que você está passando por alguns momentos difíceis na vida, que faz parte do viver e a gente tem que enfrentar. Precisamos saber isso tudo para poder entender o que está acontecendo com aquele paciente de câncer do INCA, para que a gente possa saber como a gente vai lidar com ele. Porque se o paciente está agressivo, nós precisamos compreender o porquê da agressividade dele e aceitar, compreender, tentar fazer alguma coisa para minimizar o sofrimento dele. E até sair do quarto, se ele não quiser a visita. Porque nós costumamos, inclusive, chegar e perguntar. Nós viemos aqui, nos apresentamos, oferecemos nossos auxílios, nossa cooperação, nossa colaboração, inclusive, para explicar o que é o hospital. E ainda brincamos, dizemos, você pode tudo, inclusive, que ele, se quiser que nós saiamos, a gente sai. A gente só veio aqui te visitar. Por que a gente faz isso? Porque o INCA, ele tem 4 unidades. INCA 1, INCA 2, INCA 3 e INCA 4. O INCA 1 e o INCA 2 são gerais. Trabalham com todo tipo de paciente. O INCA 3 é só, imaginem vocês, nós temos um hospital, poucas pessoas sabem disso, federal, que trata só de câncer de mama. O INCA 3, na Visconde de Santa Isabel, só trata de mama. E o INCA 4, que também é na Visconde de Santa Isabel, é o de cuidados paliativos. Então, o paciente que começa no INCA 1, pula no INCA 2, vai no INCA 3, de alguma maneira, quando ele chega no INCA 4, ele leva um choque, porque ele já sabe. Aí ele acha que ele está indo ali para morrer. E não é esse o caso. Ele está indo ali para ele ter qualidade de vida, para ele ter conforto, para ele poder viver de uma maneira mais adequada. Ele não precisa ficar internado, ele passa a ser um paciente do INCA 4, mas ele volta para casa. Ele vai ser internado quando tiver uma situação aguda, e ele vai voltar. Então, esse paciente precisa de um apoio espiritual, de um amparo espiritual bastante direcionado para essa questão da vida e da morte. Nós precisamos entender que isso tudo é natural, mas a gente não vai falar isso para o paciente. Você vai morrer. Eu também vou morrer. Todos nós aqui vamos morrer. Quem sabe eu não morro antes de um paciente. A gente costuma, inclusive, dizer isso. Porque é natural da vida, essa questão da vida e da morte. E nós também temos uma outra questão que ajuda muito no trabalho do INCA 4, que é uma coisa chamada KPS. O médico oncologista americano David Karnofsky, ele viveu de 1914 a 1969. Ele era pesquisador do Laboratório de Oncologia de Harvard. E ele criou um sistema de medicina oncológica em áreas relacionadas. Ele criou um índice chamado KPS, é Karnofsky, que é o nome dele, Performance Status. O que é isso? Esse KPS, ele limita de 0 a 100% de KPS. É a capacidade de vitalidade daquele paciente. Nós trabalhamos no INCA especificamente, geralmente, com KPS 50 até 10, a média. Nós até temos de 60% ou de 70%, mas é raro. Nós trabalhamos mais com os KPS 50. Isso é importante nós sabermos, porque tem uma definição, inclusive na própria enfermaria, tem um quadro explicando a questão do KPS. Para vocês terem uma ideia, o KPS de 50% é de um paciente que necessita de assistência considerável e assistência médica frequente. O KPS 40 é de um paciente incapaz de se autocuidar, necessita de cuidados médicos especiais. O KPS 30, extremamente incapacitado, necessita hospitalização, confinado ao leito, mas sem iminência de morte. KPS 20, muito doente, necessitado de suporte constante, confinado ao leito. E o KPS 10 é do paciente moribundo, que tem morte iminente. Esse paciente já está entrando em processo de torpor, já está medicado para poder simplesmente esperar o momento da sua passagem. É importante a gente saber essa definição, os próprios médicos e enfermeiros se utilizam dessa medida percentual para poder, inclusive, verificar a necessidade de cada paciente. E nós, enquanto da capelania,
temos esse norte para poder justamente acompanhar o paciente, saber quais são os, inclusive, que precisam mais brevemente de atenção. Nós costumamos muito trabalhar com os KPS 10. Geralmente começamos com quem está em KPS 10, KPS 20. Por quê? Porque nós somos espíritas. E nós sabemos que o paciente está ali, o espírito está ali. Eu preciso ver o paciente do INCA 4 sempre como um espírito. Eu não vejo com possibilidades de melhor ou de pior. Eu quero trazer bem-estar para ele ali. Então, nós começamos geralmente com os KPS mais baixos, porque nós vamos levar naquele momento da visita, mesmo que ele esteja dormindo, que ele esteja em coma, o seu acompanhante nos receba, nós vamos trabalhar espiritualmente aquela situação ali, e nós sabemos que a espiritualidade vai se utilizar dos nossos fluidos vitais, né, dos nossos ectoplasmas, dos nossos fluidos animais, para fazer uma verdadeira alquimia naquele momento, vai trabalhar, vai levar bem-estar para aquele paciente, e muitas vezes desligamento. Já aconteceu, inclusive, de nós sermos chamados por enfermeiros, porque também tem a demanda do hospital, muitas vezes o assistente social, um psicólogo nos chama para dizer que aquela parente, aquela pessoa está grudada no paciente, em sofrimento atroz, e o paciente não consegue se desligar. Nós temos enfermeiras que falam, fulano já está há 4 dias nesse processo, mas a filha não deixa. Aí a gente percebe, naquele momento, que aquela filha está precisando muito mais da gente do que o próprio paciente. Aí a gente busca pegar aquela pessoa que está em sofrimento intenso, levar para uma sala que tem especial para isso e conversar com essa pessoa. Trazer o conforto para essa pessoa. E muitas vezes, nessa hora em que nós estamos conversando com aquele parente, o paciente desencarna. É uma coisa incrível. Já desencarnaram segurando nossas mãos. Já desencarnaram em momentos de prece. Porque nós vamos ali para olhar o espírito e não a pessoa, o corpo físico. E isso é fantástico porque nós sabendo, todos nós aqui sabendo, que o trabalho não é nosso, é da espiritualidade, algo de maravilhoso acontece nesse momento e que nós conseguimos ter acesso a essas pessoas, nós não sentimos odores, nós não ficamos impressionados com a aparência, nós tocamos as pessoas na medida do possível, nós trabalhamos, não tem como perguntar como é que a gente consegue ou não consegue, simplesmente acontece. Como o médico, né, que está tantos anos dentro da medicina e consegue lidar com situações, nós conseguimos, mas nós queremos crer que esse suporte que nós temos é espiritual. A espiritualidade nos prepara, por isso que é importante, por isso que a gente tem que ter um perfil para o trabalho, nós precisamos ter uma regularidade, precisamos ter pontualidade. É como no centro espírita, 1h em ponto. Geralmente, nós começamos o nosso trabalho de preparação de ambiente no hospital, porque a espiritualidade superior não tem que ficar nos esperando a nossa irregularidade. Nós precisamos nos preparar e sabemos que eles estão ali nos esperando. Então, esse trabalho é espiritual. Quando nós colocamos esse trabalho como espiritual, tudo acontece de modo que o paciente vai receber sempre um atendimento. Nós acreditamos, inclusive, que até aquele paciente que não quer o atendimento recebe. Nós entramos no quarto e conversamos com a pessoa fala que está satisfeita ou quer ficar sozinha, nós vamos embora. Naqueles poucos minutos que nós estivemos ali, em contato com o paciente, a espiritualidade atuou, ela já fez o que tinha que ser feito naquele momento para tentar sempre minimizar o sofrimento daquele irmão. Então, o trabalho de capelania, ele é muito mais amplo do que a gente possa imaginar. Não é só um conforto emocional, é um conforto espiritual, o qual nós nem compreendemos efetivamente que estamos dando, porque não nos cabe saber. O que cabe ao capelão espírita é o amor, é estar ali por vontade própria, é realmente deixar a vida lá fora, e quando você faz aquele trabalho, você vai se dedicar ao trabalho espírita. Muitas vezes nós fazemos uma programação grande de nosso trabalho, nós vamos para o 5º andar, de repente a gente está no quarto, num quarto completamente estranho, inclusive a minha coordenadora é mestre em fazer isso, a gente marca, vamos começar para o 5101, daqui a pouco a gente 5801, e não entendeu por que a gente está ali, aí depois a gente entende. A gente tinha que estar ali.
e é maravilhoso. É um encontro de almas, é uma oportunidade de trabalho, de conforto que nós estamos dando para aquele paciente. E frise-se sempre, o atendimento nunca é só direcionado ao paciente, ele é direcionado aos familiares, até aos acompanhantes. Porque às vezes você contrata uma pessoa para ficar com o paciente, ela está impaciente, ela está cansada, ela está irritada, ela está desgastada, às vezes está ali 3, 4, 5 dias, e aí a gente pega e conversa com ela, e leva amor, dá um conforto, e aquela pessoa vai tratar melhor o paciente dela. Olha o trabalho que a gente fez. A gente conversa com os enfermeiros, se preciso for. Enfim, é um trabalho que é realmente muito mais amplo do que a gente possa imaginar. E a gente sempre procura viver isso com muita intensidade, porque, como eu estava falando inicialmente, não importa o trabalho em si, ele começa com essa visita. Nós pegamos os KPS e resolvemos, e vamos anotando. Ficamos com a listagem na mão. Quando nós saímos de lá, nós anotamos os nomes dos familiares desses pacientes, quem estava com ele, acompanhante, porque depois, ao final de tudo isso, o trabalho não acaba. Os nomes vão todos para a casa espírita, para as irradiações de todos os pacientes do INCA e também os pacientes que nós visitamos, não só os que visitamos, né? Então, a gente chega no quarto, conversa com o paciente, com o seu familiar. Fazemos, primeiramente, uma abordagem para um atendimento emocional, um suporte emocional. Quando nós percebemos que o suporte emocional está bom, tivemos empatia, tivemos uma boa relação, começamos o suporte espiritual. E aí, se a pessoa tiver abertura, esse suporte espiritual acontece, e ao final, na maioria das vezes, eu diria 90%, nós terminamos o nosso trabalho com uma prece. Ao final, para o próprio paciente, seus familiares, muitas vezes geralmente os leitos do INCA são dois leitos em cada quarto, uma enfermaria de 2 leitos, muitas vezes nós conseguimos reunir todo mundo e fazemos uma prece, uma oração, sempre preocupados com a maneira como vamos orar, para que a gente possa atingir o coração das pessoas sem ter problemas com relação à religião de ninguém. Vamos falar de Jesus, sempre fazemos uma oração direcionada a Jesus, à espiritualidade, e sempre focados em trazer o bem-estar, o amor, a vontade de ter esperança no futuro, o conforto, porque o hospital, ele prima o tempo todo por isso, o INCA 4. O paciente não vai sentir dor. Quem estiver no INCA 4, medicado, internado, vocês podem ter certeza que essa pessoa, se estiver sentindo dor, a dor vai diminuir ou vai acabar, porque eles vão trabalhar, os médicos, os enfermeiros, vão trabalhar incessantemente para reduzir e acabar com a dor do paciente. Nem que tenha que ser através de uma sedação mais potente, mas essa sedação também, que é importante informar, ela não provoca o óbito do paciente, é uma sedação paliativa, justamente para que o paciente tenha conforto físico, para em seguida poder ter um conforto espiritual, emocional. Então, o trabalho é sempre focado no bem-estar do paciente. E a gente procura sempre, o tempo todo, também abordar o paciente e ter bom senso de saber o momento que a gente entra, o momento que a gente sai. Muitas vezes nós entramos numa enfermaria que está cheia de pessoas que é horário de visita. A gente não tumultua. A gente pede licença, sai e volta no outro horário. Então, todo esse trabalho, todo esse bom senso, ele é necessário para o bom adiantamento. Eu estou falando para vocês tudo isso, porque tudo isso faz parte do trabalho de capelania, né? O bom senso, o amor, a tolerância, a paciência, a compreensão. E aí a gente consegue, muitas vezes, tocar o coração daquele irmão, tocar o amor, no amor, falar sobre a vida eterna, falar sobre a espiritualidade, falar sobre o espírito imortal, né? Trazer as esperanças que não são desse mundo, né? Que a gente sabe que a gente está aqui para passar porque tem que passar, e a gente vai conseguir vencer a morte. O espírito sempre vai vencer a morte, porque ele não morre, quem morre é o corpo. Então, nós temos que entender que o câncer nunca vence, doença nenhuma vence. Quem vence é o espírito, de uma maneira mais
eficaz ou não. E isso vai depender da maneira como ele enfrentar o problema, como ele estiver vivendo aquele problema. E nós podemos afirmar, pela nossa experiência, que a doença depura. Chega o momento da aceitação. Muitos até não conseguem chegar a esse momento por outras questões clínicas, que fogem à normalidade. Mas a doença em si, ela acaba trazendo essa parte final, que é da aceitação. E a pessoa consegue ter uma serenidade. Aí, nesse momento, a gente também consegue perceber que quem está sofrendo muito mais não é mais o paciente, são seus familiares. Aí a gente foca neles. A gente vai nas pessoas, num filho, numa mãe. Imaginem vocês uma mãe com um filho de 16 anos. Tem muito isso. Um filho sozinho, um filho único, com pais envolvidos emocionalmente de uma maneira muito forte. Uma esposa vendo o seu marido perecer, sabendo que já está terminando e ela se sente desamparada. Então, nesse momento, a gente vê que aquele irmão está precisando do nosso apoio. Aí a gente vai fazer a capelania para o familiar. A gente vai levar o consolo para aquele irmão. Aí, com esse irmão, sim, a gente vai tentar aclarar mais a mente dele, falando sobre espiritualidade, falando sobre a eternidade do espírito, da alma, confortar. E nós podemos dizer, pela nossa experiência, que eu diria que 90% das ocasiões nós somos bem-sucedidos. Nós, que eu digo, são todos os capelães, não somos melhores do que ninguém. Todas as pessoas de capelania, independentemente da denominação que elas exerçam, certamente são bem-sucedidas no seu trabalho. Nós temos padres que vão fazer esse trabalho. Nós ministramos até a hóstia. Se o paciente quiser pedir hóstia, ou um ministro vai levar, ou então um padre leva para ele no hospital. Tudo isso acontece. E nós ficamos percebendo que, infelizmente, nós temos muito pouca gente nesse trabalho. As pessoas ou não sabem ou não conseguem. Também a gente precisa entender, compreender o ser humano e as limitações de cada um. Porque geralmente nós somos abordados por pessoas, principalmente porque nós somos do INCA, que querem ir lá por curiosidade. Eu digo, você tem certeza que você quer ir comigo ver o que eu vejo? Porque eu não digo o que eu vejo, mas você não precisa dizer o que eu vejo, né? Qual é a sua finalidade para você conhecer esse trabalho? Geralmente é curiosidade. E aí a gente não conduz, porque a gente precisa preservar o paciente. Nossa casa espírita fundou um hospice, é uma casa de acolhimento, em 2014, de pacientes oncológicos. Nós trabalhamos com isso. Nós temos hoje pessoas internadas na nossa casa. É uma casa de acolhimento, que nós inicialmente só recebíamos pessoas carentes, que não tinham capacidade financeira e nem família. Agora nós estamos até abrindo isso mais, o leque, para poder receber outras pessoas, porque nós compreendemos, inclusive com a nossa experiência, que muitas vezes até quem tem família não tem estrutura ou condições. Vocês imaginem que tem pacientes no INCA que são conduzidos por ambulâncias, por exemplo, de Araruama, vai só com um familiar, aquele familiar saiu de chinelo e entrou na ambulância e foi, sem identidade, sem dinheiro para voltar para casa. Lá no INCA, em Vila Isabel. Aí aquele paciente, em algum momento, vai ficar sozinho, porque aquela pessoa tem que voltar em casa. O hospital dá toda uma estrutura. Vai dar pasta de dente, escova de dente, toalha. A pessoa não vai ficar desamparada, mas ela vai ter que ir em casa em algum momento. Então, o paciente vai ficar sozinho. Então, se você não tiver essa experiência, esse conhecimento e essa capacidade de percepção, você indo lá uma primeira vez vai achar que aquela família abandonou o paciente ali. Não, não abandonou o paciente. Você não sabe as dificuldades que aquela família está vivendo para poder vivenciar aquela situação. Então, é nesse momento que a gente precisa olhar para todos os envolvidos numa doença como essa, num drama como esse, como pessoas que necessitam de amor, de afeto, de carinho. Porque é muito difícil, é muito dramático tudo isso, sabe? E agora, para a gente finalizar, que já me selecionaram que é até 7:55, né? Eu não vou nem ler nada, mas eu quero que vocês observem o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 28. Ele é muito legal, porque Kardec faz a seguinte pergunta à espiritualidade, quem responde é São Luís. Um homem está agonizante,
presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústia, apressando-se-lhe o fim? Então São Luís faz uma preleção, dizendo que não, que nós não podemos fazer isso, que todos os minutos da vida são preciosos. Por isso que quando nós entramos num hospital como esse e vamos numa enfermaria com um paciente tecnicamente moribundo, nós estamos vendo ali um ser humano, um espírito que ainda está ali e que ele, aqueles minutos ali são importantes para que ele possa fazer um resgate, para que ele possa se arrepender de alguma coisa e que ele possa evitar centenas até de anos de sofrimento no futuro. Por isso que nós não trabalhamos de maneira nenhuma com eutanásia. O trabalho do INCA de capelania é de ortotanásia, que é de permanecer a pessoa até o fim da vida, até o último suspiro. E a nossa visão de capelães espíritas é justamente a visão de que qualquer paciente, em qualquer estado, tanto lúcido, vigilante, como aquele que já está para desencarnar, nós vamos focar nele, vamos intensificar o nosso trabalho, o nosso amor da mesma maneira, porque os últimos minutos da vida daquele irmão podem possivelmente trazer um conforto espiritual muito grande. Então, quando nós vamos ao INCA e trabalhamos com esses pacientes, nós atendemos a todos com o mesmo amor, independentemente da capacidade deles. Meus irmãos, estamos no horário, eu espero que todos possam ter compreendido um pouco do nosso trabalho. Nós gostaríamos de convocar vocês ao trabalho, a essa lide linda e maravilhosa, que é o trabalho no bem, no amor, na caridade em hospitais. Fiquem à vontade para começar. Serão todos bem-vindos. Tenham todos uma boa noite. Obrigado. A virtude mais meritória é aquela em que nós fazemos com total desinteresse. A virtude mais meritória é aquela em que o espírito presta ao seu irmão com total desinteresse. Repetimos, porque ele falou algumas virtudes que o capelão precisa ter: paciência, compreensão, capacidade de amar, tolerância. Quantas virtudes nós adquirimos na prestação de um serviço com total desinteresse? Essa é a maior mérito que o espírito adquire enquanto no corpo, com um trabalho igual a esse. Por isso, nós agradecemos o Alexandre Luiz por trazer essas informações para nós. E aproveitarmos de exatamente, junto com os nossos irmãos espirituais, lembrar de tão grande mérito se adquire na prática do bem, com o desinteresse. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus por todas essas permissões e oportunidade que temos para a prática do bem. Vamos agradecer aos nossos irmãos espirituais que acompanham todo o trabalho do lado espiritual, de todos os momentos de nossas vidas e nossos auxílios. Todos aqueles que já estão na fase terminal no corpo, porque somos espíritos imortais. Então, esses irmãos espirituais que nos trazem alento, nos trazem esses méritos dentro dessas virtudes todas mencionadas, através de cada trabalho que nós desenvolvemos.
Que Deus abençoe a todos. Que assim seja. Vamos então passar para a segunda parte do nosso trabalho de hoje, que é o passe. Lembrando que o passe não é obrigatório. Quem desejar pode aguardar sentados, que serão encaminhados à sala de passe. Uma boa noite a todos. Que Jesus e Deus sempre abençoe a cada um de nós. Que assim seja.